Olá, sexto ano, como vocês estão? Então, mais uma aulinha de história, mais uma aula, uma videoaula, né? Mais uma videoaula aí, para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo. Então, eu quero lembrar vocês que a Prof. liberou trilhas, tá? De história no portal. Então, façam lá as trilhas sobre o Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. A gente vai continuando com o conteúdo nas videoaulas. Vocês podem tentar realizar as trilhas lá que não estão difíceis, tá? Qualquer dúvida, já sabem, entre em contato com a prof, que a prof tenta esclarecer a dúvida de vocês, certinho? Então eu quero começar agora fazendo a correção daquele exercício que eu deixei na aula passada. Então acompanhe na página 32 de vocês lá, o exercício que a prof tinha deixado para vocês fazerem. Muitos me retornaram, os que não retornaram, ó, puxãozinho na orelha, porque é preciso fazer as atividades, tá? Eu sei que tem alunos que de repente estão fazendo as atividades e não estão mandando para a prof. O que acontece? Nós, professores, precisamos da devolutiva de vocês para entender de que forma vocês estão se organizando com as atividades, se vocês estão fazendo as atividades, se estão sentindo dificuldades ou não. Então, fica a diquinha lá da prof, de tentar organizar a rotina de vocês, sem sobrecarregar o papai e a mamãe. Vocês são bem autônomos, assistam o videoaula da prof, tentem fazer o exercício. Não conseguiu, não precisa ficar desesperado, certo? Por quê? Porque vocês sabem que a prof está aqui para justamente para poder tirar qualquer dúvida de vocês. Então, não conseguiu fazer? Entre em contato com a prof. Pede lá para a mãe para que vocês possam fazer a perguntinha para a prof pelo WhatsApp. E a prof vai mandar no privado mesmo, no WhatsApp de vocês, essa orientação individual. Quando as atividades que eu recebi, eu percebi que algumas não estavam corretas. Eu não corrigi pelo grupo, por quê? Porque aí, como vocês são um número grande de alunos, e a prof não tem só o sexto ano, então eu tenho todas as turmas e tenho história e filosofia, acaba sobrecarregando para a prof também, para que eu responda um por um. Então a prof está fazendo a correção na próxima videoaula. A prof deixa um exercício e faz a correção na próxima videoaula, certinho? Então, aqueles que eu percebi que não estava correto, eu apenas coloquei um ok lá no WhatsApp e avisei que a correção seria feita na videoaula, certinho? Então, o que eu quero que vocês façam? Arrumem lá na apostila de vocês. Aqueles que erraram, que por algum motivo não compreenderam a atividade, normal, também a prof não está dizendo que não está criticando vocês, apenas a prof quer que vocês arrumem lá. E preste atenção. Se errou foi porque não compreendeu, certinho? Então vamos retomar lá a questão da sociedade no Egito. Então, na aula passada, a prof falou um pouquinho sobre essa formação da sociedade do Egito. Então, a prof comentou com vocês que o Egito ele se organizou enquanto sociedade, tendo como líder o faraó. Né? Lembram disso? O faraó era líder supremo, ele era um líder indiscutível, líder político, líder religioso. O faraó mandava em todas as situações. Ele era um líder supremo, respeitadíssimo por todas as outras camadas da sociedade. Essa sociedade ela ficou dividida em camadas. Então, a prof, lá na apostila de vocês, se vocês acompanharem, ela está dividida em camadinhas. Eu dei o exemplo de uma pirâmide, que a gente usa a pirâmide como referência, e essa pirâmide fatiada em camadas que representam esta sociedade. Abaixo do faraó, então, faraó aqui no topo, né? Aqui no topo é o faraó, ele está acima de tudo e de qualquer coisa, certo? Ele é líder, está acima de todos lá na sociedade do Egito. Abaixo do faraó, nós tínhamos os sacerdotes. Então, começa a vir as fatias da sociedade, essas camadas, certo? Então, faraó no topo. Abaixo do faraó, nós temos os sacerdotes, que são responsáveis pelos templos, pela religião. Então, eles eram funcionários do faraó, a gente pode falar dessa forma mesmo, como se fossem funcionários,
que cuidavam da parte religiosa, dos templos. Abaixo desses sacerdotes, nós temos uma camada que aí a gente fala que são os funcionários do governo, eles são militares, responsáveis pela administração, e os escribas. Esses escribas, eles são vistos como como que eu posso dizer? Os funcionários mais importantes do faraó. Eles exercem uma função muito importante dentro da organização social do Egito. Não que os outros também não sejam importantes. Os sacerdotes, eles estão logo abaixo do faraó na questão religiosa. Importantíssimo. Os funcionários do governo também importantíssimos nessa organização social. Mas os escribas, principalmente os escribas, eles são vistos de forma diferente. Pelo faraó, inclusive, e por toda a organização social. Por quê? Porque os escribas, eles dominam a escrita, certo? A questão, além de toda a parte administrativa que eles ajudavam a fazer, eles têm o domínio da escrita. E naquele momento, numa sociedade em que as pessoas não são letradas, estão ouvindo meu cachorro latir aí? Não tem jeito, gente, ia gravar a videoaula é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, desculpa aí o latido do cachorro, mas se concentre aqui na prof, deixa o total latir lá fora. Então, esses escribas, eles dominam a escrita. Em uma sociedade que até então as pessoas não dominavam a escrita. Então, quem dominasse a escrita era visto como importantíssimo. E esse ser visto como importantíssimo, eles não pagavam impostos, eles eram isentos de impostos, eles exerciam, então, um cargo, como que eu posso dizer, de destaque. Eles tinham maior destaque dentro dessa organização social. Abaixo dessa camada, vinham os camponeses, que são as pessoas responsáveis pela produção, vem a questão agrícola, toda a produção de alimentos e de outros serviços e bens de consumo daquele momento vinham através dos camponeses. Né? Então, a gente fala em camponeses, você vai pensar logo em agricultura, logo em alimentos, que é um setor importantíssimo para qualquer sociedade. Abaixo dos camponeses, nós temos a base, né? A última camada dessa sociedade. Se nós pensarmos em uma pirâmide, a gente vai pensar na base. Nessa base, nós temos os escravos. A prof também explicou que não são só escravos, são escravos e servos. Então, escravos, naquele momento, eram pessoas que, por algum motivo, geralmente por perderem uma guerra, se tornavam escravos, ou por punição, porque não pagaram uma dívida, se tornavam escravos. Não era basicamente um comércio, como é a escravidão que nós conhecemos aí no Brasil. E os servos eram pessoas que trabalhavam para essa sociedade, principalmente para o faraó, trabalhavam para o faraó, mas eram livres, né? Eles não eram escravos, mas faziam parte desta base também, da mão de obra, do trabalho braçal, do trabalho que exige mais a força física. Então, ficava essa questão aí dos servos e escravos na última camada, na base. A gente pode dizer que é a camada do povo ali, né? Se nós pegarmos mais tarde, nós vamos explorar sempre essa pirâmide, que a prof vai explorar com vocês desde já. Essa pirâmide a gente vai falar até o 8º ano, 9º ano, a gente vai falar sobre essa pirâmide das sociedades aí, como que ela se divide, certo? Mas a gente vai falando nas próximas aulas. A atividade de vocês, então ela dizia assim, acompanhem lá a atividade de vocês. Tinha um textinho, né? Tinha que ler esse documento e interpretar, de acordo com o que a prof havia dito, vocês realizaram a atividade. Se escriba, não terias canseira e ficarás preservado de outros tipos de trabalho. Então, está dizendo que um escriba, quando você se tornava a pessoa que era escriba naquele momento, ela não fazia outro trabalho, principalmente trabalhos pesados que exigissem da força física. Ele era considerado um intelectual. Ele ia trabalhar com a escrita, com conhecimento e com a escrita. Não terás de transportar a enxada, a picareta, o cesto. Então, lógico, né? Se ele é um escriba, se ele está lá naquela camada
um pouco abaixo do faraó, ele não exerceria esse tipo de função, que é a função da base, lá daquela camada de escravos e de servos, e também dos camponeses. Não terás que guiar o arado e serás poupado de todos os tipos de canseira. Canseira física, ele ficaria com o trabalho da escrita, do intelectual. O escriba manda em todos. Por que ele manda? Claro que ele não manda mais do que o faraó. Não manda, porque quem manda na sociedade em geral é o faraó. Mas ele tem funções de administrador. Então, quando você tem funções de administrador, você manda. Quem trabalha escrevendo não paga impostos, não é obrigado a pagar. Então, ele tinha regalias. Vamos usar a palavra regalias dentro do sistema social do Egito. As perguntas da atividade diziam assim: qual era o melhor trabalho do Egito Antigo? Então, o melhor trabalho era ser escriba, eram os escribas. Em que consistia o trabalho? Em escrever. Então, é simples assim. O trabalho de um escriba é trabalhar com a escrita. Importantíssimo porque naquela época a sociedade não dominava a escrita. Então, quem dominava a escrita tinha privilégios. Então, o trabalho do escriba é escrever, é lidar com a escrita. Qual era a vantagem desse trabalho? O trabalho do escriba ele não enfrentaria o trabalho físico. Não seria submetido a um trabalho físico cansativo, ao cansaço do trabalho físico. Ele fica somente com o trabalho da escrita. E aí outras regalias, como não pagar impostos e alguns privilégios que ele recebia por ser escriba. Qual seria o pior trabalho do Egito Antigo? Seria o quê? Do camponês. Por que do camponês? Porque o camponês, quando eu falo em camponês, eu falo, como eu falei para vocês, em produção de alimentos. Naquele produção de alimentos é agricultura. Lembrem que é este povo que se organizou, ficou sedentário e a partir de agora produz seu próprio alimento. A agricultura é uma prática de produção de alimentos. O camponês tem que ficar com a enxada, com o trabalho braçal, puxar cestos. Então, o camponês divide esse trabalho com os escravos. Mas entendendo que o escravo não é um trabalho, ele é obrigado a fazer isso, então o camponês seria o pior trabalho dentro dessa organização social do Egito. Certo? Vamos só entender então, dentro a questão do trabalho na sociedade do Egito. Os sacerdotes cuidavam da questão religiosa, ok? Os funcionários do governo, os militares e os escribas cuidavam da administração da sociedade do Egito. Então, a parte administrativa, quando eu falo administrativa, os militares, por exemplo, eles tinham que cuidar da defesa do território, era a função deles. Os administradores, eles tinham que cuidar da parte financeira, da contabilidade. Os escribas, a parte da escrita, da organização da escrita, de documentos, então era parte, função dos escribas. Um trabalho que não exige esforço físico, ok? Os camponeses ficavam com o trabalho do esforço físico, né? A produção de alimentos, a agricultura que exigia deles um esforço físico. Então, por isso ela é vista dentro desse contexto como a pior profissão ou pior trabalho dentro do Egito Antigo. E o escriba como o melhor. Então, quem errou, organize lá. Espero que não tenha ficado dúvidas, certo? Se ficou, manda um recadinho para mim e eu respondo para você. Página 33, pessoal. Então, eu não vou falar sobre a sociedade da Mesopotâmia, tá? A prof vai terminar com a questão do Egito e aí eu retomo a Mesopotâmia e a gente faz uma comparação ali, tá? Política e economia, página 33. Na página 33, eu ainda vou falar sobre Egito, depois eu falo sobre Mesopotâmia. Como que o Egito se organizou politicamente e economicamente? Se nós pensarmos que quando a gente fala em Egito, nós falamos de um povo que se organizou, que são as primeiras civilizações, a partir do momento que esse grupo humano se organiza e forma uma sociedade,
automaticamente tem que vir a questão da organização política e a questão da organização da economia, né? Como então que essa sociedade, tanto Egito como Mesopotâmia, se organizaram politicamente? Eles foram divididos em chamadas cidades-estados. Então, lá na página 33 de vocês, eles falam sobre uma pesquisa, para vocês pesquisarem o que significa essa cidade-estado. Eu não quero que vocês façam a pesquisa, a prof já vai explicar aqui, essa pesquisa página 33, para que vocês compreendam o que seria isso. Se nós falarmos hoje, nos termos de hoje, cidades e estados, então a gente sabe que estados corresponde a uma unidade federativa, né? É um território dentro de um país, que é a federação. Nós temos as unidades federativas, que são os estados. Então a gente pode pensar em um território grande que seria um país, e ele fragmentado em outros territórios, que seriam os estados, e dentro desses estados, os municípios, que são as cidades. São os territórios fragmentados do estado, que são as cidades, certo? Então, temos a federação, unidades federativas, e os municípios, dentro dos dias de hoje. Quando em história vocês ouvirem essa expressão, cidade-estado, significa, quando a gente fala em estado, nesse momento, a gente fala em governo. Tudo que se relaciona à administração política dessa localidade. Quando eu falo cidades-estados, por que fala assim? Porque dentro da nossa realidade hoje, nós temos a federação, que é o país, os estados e as cidades, e uma organização política, né? Nós temos 3 poderes, que é, vamos lembrar lá, executivo, legislativo e judiciário, né? Nós temos o executivo da federação, que seria o presidente, nós temos o executivo da unidade federativa, que seria o estado, e temos o executivo dos municípios, que seria presidente, governador e prefeito, certo? Aí, dentro dessa organização, nós temos o judiciário da federação, da unidade federativa e do município. Nós temos o legislativo da federação, deputados, da unidade federativa, que é do estado, que também são os deputados estaduais, e temos os vereadores dos municípios. Essa é a nossa organização política de hoje. Naquele momento, quando eu falo em cidades e estados autônomas, é que essas cidades tinham a sua própria organização política. Então, quando eu falo em estado, eu falo em governo desse local. Então, quando eu digo que o Egito e a Mesopotâmia eram divididos em cidades e estados autônomas, é que cada cidade dessa, cada território, que na verdade não era uma cidade, era um território, tinha o seu próprio governo, tinha a sua autonomia de governo. Deu para compreender? Então, o prof está explicando somente hoje a página 33. Sobre o que é essa diferença de cidades e estados, porque não adianta a prof continuar explicando política sem vocês entenderem o que vem a ser essas cidades e estados autônomas. Então, quando aparecer lá na apostila de vocês em história, nos conteúdos, que vai aparecer esse termo até o 8º ano. Então, a partir do 6º, como sempre a prof fala em sala, que é um conteúdo difícil, né? A prof sempre jogou limpo com vocês, que é um ano difícil, e ainda por sorte de tudo isso, a gente tá tendo que ter videoaulas, né? Eu sei que para vocês é um conteúdo que depende muito da concentração de vocês, da compreensão, da escuta, da pesquisa. Eu mais do que ninguém compreendo vocês. Então, esses termos que a gente aprende agora no 6º ano, nós vamos aprender até o 8º, até o 9º ano. Por isso que a prof está tentando focar o máximo possível com vocês nessas expressões e explicar o que cada uma significa, porque não é só para agora. É para agora até o 9º ano, certo? Então, compreendam lá. Se vocês acompanharem lá na apostila de vocês a leitura, a prof não faz a leitura aqui porque vai demorar muito, nem em sala a prof não faz, você sabe disso. E vocês fazem a leitura do texto lá, não esqueçam disso. A prof explica o conteúdo e vocês fazem a leitura na apostila. Elas falam, esse texto pede essa pesquisa, então eu já fiz a pesquisa para vocês. Dei de graça, né? Mas dei a pesquisa aí, moleza para vocês. Mas a prof entende que
um momento difícil de estar em casa ali e fazendo pesquisa, uma coisa que você não entende. Então, a prof prefere ajudar vocês nessas questões. Então, só relembrando, quando nós falamos em cidades e estados daquele momento, quando a gente fala em Egito e Mesopotâmia e outros momentos da história, a gente fala que essas cidades e estados são autônomos. Essas cidades, na verdade, não são cidades, são territórios. E quando eu falo estado, é tudo que está direcionado à organização política desse território. Autônoma porque ela não depende de outra, tá? Então, cada território desse se organiza politicamente da forma que quiser. Digamos, o que não acontece. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil, nós temos a federação e nós temos uma constituição, certo? Então, todas as unidades federativas da Federação Brasil têm que seguir uma única constituição. Essa constituição que nos traz direitos e deveres que devem ser cumpridos. Os estados e municípios até têm uma certa autonomia, desde que não ofenda ou não passe por cima da lei federal. Essas cidades, estados, elas não obedecem essa regra. Cada território desse se organiza da forma que achar melhor. Então, as leis são diferentes de um lugar para o outro, os impostos são diferentes de um lugar para o outro, as punições são diferentes de um lugar para o outro. Isso é autonomia. A autonomia é liberdade de fazer o seu próprio governo, de organizar a sua própria política. Ok? Claro isso? Então, não esqueçam mais. Seguindo ali. Na região da Mesopotâmia, na mesma parte de faço a Mesopotâmia. Eu não vou fazer a Mesopotâmia, tá? Só na próxima aula. Vou continuar com o Egito. Então, agora, vocês vão avançar até a página 36, tá? Pode avançar, sem medo nenhum. Lá na página 36, dá para ver lá, fala sobre religião, cultura e religião. Como será que é esta cultura no Egito? De que forma eles viviam? Qual era a religião que eles seguiam? Então, vocês sabem que o faraó, ele era visto como um deus. Então, ele era representante de Deus na terra. Então, quando se fala em religião no Egito, vocês têm que ter em mente que o deus, o representante dos deuses na terra era o faraó. Ele é visto como a figura mais importante religiosamente também. Além da parte política, a parte religiosa também. Os egípcios também eram politeístas. O que significa politeísmo? Todo mundo deve saber aí, né? Já falamos em sala de aula. Então, vamos relembrar aí o que é politeísmo e o que é monoteísmo. Politeísmo são a crença em vários deuses, por isso que é de mais, politeísmo, vários deuses. Então, politeísmo é a crença em vários deuses. Então, monoteísmo é a crença em um único Deus. Então, os egípcios, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E o faraó era o representante de todos esses deuses na terra. Certo? Então, essa era a religião praticada pelos egípcios. Então, era uma religião politeísta, ou seja, acreditava-se em vários deuses e o faraó representante de todos esses deuses na terra. Na página 37, eu vou deixar uma atividade para vocês, certinho? Nesse organize ideias aqui, eu vou explicar para vocês e vocês irão fazer a atividade. Então, nós temos aqui, nessa página, essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um papiro, sabe disso? Eu ganhei um papiro. Ano passado, a prof ganhou um papiro da Isadora Cousy. A mãe dela foi pro Egito. E eles sabem o quanto a prof adora história. E eles me deram um papiro de presente. E eu tenho o maior orgulho do meu papiro e guardo ele muito bem. Na próxima aula, assim que vocês realizarem essa atividade, eu vou mostrar para vocês meu papiro. Geralmente eu levo em sala de aula para que vocês consigam observar como que era o papiro, como que é a textura.
Então, vocês sabem que o papiro é a primeira forma de papel, né? De uso para escrita, lembra os escribas lá? Do mundo, né? Então, essa civilização aí começa a se desenvolver e aí tem a primeira forma de papel e é feito com papiro. Mas na próxima aula eu mostro para vocês. E assim que a gente retornar em sala, eu levo para vocês verem, certo? Então vamos lá no Organiza Ideias para vocês. Existe, quando um líder político é considerado também um deus, seu governo recebe o nome de teocracia. Teu, que é Deus, e cracia, que se refere a governo. Então, teocracia é quando esse líder político também é líder religioso. No caso do faraó. Então, ele era líder supremo político e ele era líder religioso. Ele era visto como um representante, como uma figura que representava todos os deuses do Egito. Então, ele tinha um governo teocrático, certo? Teocrático. Teocracia. Então, é a questão do governante ser também visto como uma figura religiosa. Sendo assim, se unirmos ambos, podemos afirmar que teocracia significa governo de Deus, ou Deus no governo. Mas esse Deus era representado pelo líder religioso, líder político, que era o faraó. Certo? Conseguiram entender? Sabendo disso, responda. As civilizações estudadas eram teocráticas, por quê? Se você sabe que teocracia é Deus no governo ali, quando o líder político governa e também é um líder religioso, será que o Egito, falando em Egito agora, ele fala sobre Mesopotâmia também, mas será que o Egito era um regime teocrático? E aí? Responda lá. Outra questão que é a letra B. A palavra antroposomorfista. Que palavrão, né? Então vamos lá. Nossa, de novo, errei. Antroposomorfista é o resultado da junção de antropo, que se refere ao humano, né? E zoo, que se refere a animal. Morfista refere-se à forma. Então, quando eu falo esse palavrão ali, antroposomorfista, eu falo em figuras mitológicas que elas assumem, elas têm metade homem, metade animal, né? Então, são figuras que representam ali a questão da religião também e que elas são metade humano e metade animal. Nós temos o centauro, né? Que não é o caso do Egito, mas só para vocês conseguirem ligar na cabecinha de vocês aí, metade homem, metade cavalo. Então, essa figura eu sei que vocês conhecem muito bem, são figuras mitológicas. Nessa figura que aparece na página 37 de vocês podem observar ali que é uma figura que tem corpo de homem, mais um rosto, né, uma cabeça de animal. Então, é uma figura antroposomorfista. Palavrão. A qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? Que referência ao quê? A prof acabou de dar uma dica aqui. Ela faz referência a qual questão da religiosidade? Dessas figuras aqui, que são metade homem, metade animal. Certo? Acabei aqui ajudando a resposta de vocês. Mas podem organizar de forma melhor. Então, essa é a atividade que eu deixo para vocês hoje, tá? Nessa videoaula. A prof já faz a correção dela na próxima videoaula. E nós vamos falar na próxima videoaula sobre a Mesopotâmia. Por quê? Porque eu quero fazer uma comparação aí entre Mesopotâmia e Egito. Outro fato curioso que eu quero deixar para vocês aqui é sobre a questão da religião, da forma que eles entendiam a morte, né? Quem foi comigo na Invento, que foi com a escola, pode perceber lá a questão dos sarcófagos, das múmias, de como que eles entendiam a morte. Sabe como que os egípcios entendiam a morte? Eles achavam que quando eles morressem, eles teriam que levar tudo que pertencia a eles, porque eles iam renascer, né? Eles iam ocupar tudo aquilo.
Eles acreditavam que quando alguém morria, passava por um julgamento num tribunal, o tribunal de Osíris. Já ouviram falar nisso? Com certeza, quem joga, alguns jogos de videogame falam muito sobre o tribunal de Osíris. Quando você pesquisa sobre o Egito Antigo, aparece lá o tribunal de Osíris. Então, era o tribunal que os mortos passavam por lá para serem julgados. Para eles, o coração simbolizava a personalidade e a razão e a consciência moral de uma pessoa. Por isso, Anubis, agora eu estou lendo na apostila aqui porque eu preciso dar umas informações para vocês e a prof vai recorrer que eu uso da apostila um pouquinho. Para isso, Anubis e Tote, deus da escrita, o deus escriba, né? Mas o deus da escrita é a mesma coisa. Colocavam em um dos pratos, em uma balança, o coração de um morto. E do outro, a pena de Marte, a deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve do que a pena da verdade, o morto era absolvido por Osíris. A sua alma voltava para o corpo mumificado para viver eternamente no mundo dos mortos, um local repleto de prazeres. Caso fosse condenado, o coração seria devorado por Amit, impedindo que a alma voltasse ao corpo mumificado. Então, o deus Anubis é esse que vocês viram aqui em cima, tá? Ele é que fazia esse julgamento. Então, veja que coisa interessante, né? Morria, eles mumificavam o corpo, lembram disso? Vocês viram lá em Vento as múmias, a forma do sepultamento era através da mumificação. E ao ser eles passavam na crença deles, ao morrer eles passavam por um julgamento que era na questão do tribunal de Osíris. E aí o coração era colocado numa balança, né, com a pena da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa era absolvida e ia viver uma vida de prazeres pós-morte. Então ele ia ressurgir, renascer em um outro lugar cheio de prazeres, né? Então a morte era vista para quem passava pelo tribunal de Osíris como uma coisa maravilhosa. A pessoa renascia num mundo cheio de prazeres. Caso contrário, não voltaria ao corpo, porque por isso eles mumificavam, porque que ao renascer você precisava do corpo, por isso as múmias, por isso preservar tanto o corpo, tá? Porque eles na crença deles, eles iam usar aquele corpo para renascer em outro lugar, nesse outro momento, para curtir os prazeres da morte, não é nem da vida, né? Então, essa é a questão da religião, das crenças do Egito Antigo em relação à morte. Então, vejam lá. Por isso, os egípcios se preocupavam muito com o próprio sepultamento. Era uma coisa que eles já organizavam e se preocupavam muito em como é que eles seriam sepultados. Como que seria conduzido o sepultamento deles? Por quê? As grandes pirâmides, por exemplo, foram construídas para abrigar o corpo mumificado dos faraós. Chegamos lá nas pirâmides. Então, qual é a finalidade da pirâmide, né? Vocês vejam bem que a construção das pirâmides elas eram feitas, na verdade, elas eram construídas com o esforço de todos os funcionários, de todas as camadas da sociedade do Egito, principalmente pelos escravos, porque vocês sabem que elas eram pedras grandes, pesadas e que elas foram construídas dessa forma magnífica que para quem já foi até lá relata que é maravilhoso, que é lindo o lugar. E essa forma em que as pirâmides foram construídas, para quê? Elas são túmulos, né? Digamos, na nossa visão, são túmulos, lugares para fazer o sepultamento dos faraós. Então, quem já assistiu os filmes aí da Caça ao Tesouro, uma boa dica aí para quem quer assistir, procura no YouTube. Netflix também tem, se não me engano, mas o YouTube tem bastante, que é os filmes de Caça ao Tesouro, que vai aparecer muito essa questão das pirâmides, da religião, da forma que eles encaravam a questão da morte. Então fica uma dica aí, assistam esses filmes que vocês vão gostar. Eles não têm classificação, a classificação deles acho que são 12 anos, então dá para assistir.
Dá pra assistir sim, pede lá pro pai e pra mãe pra achar pra vocês. O máximo que vai aparecer são algumas múmias e alguns zumbis feios lá, mas não, alguns deles não têm classificação mais que maior que 12 anos. Então, dá pra assistir. Claro, cuide sempre da classificação, pede ajuda pro pai e pra mãe. Então, na página 37, então vocês ficaram com a atividade da página 37, agora eu quero que vocês acompanhem a página 38, certo? Na página 38, tem uma pesquisa para vocês que eu quero que vocês façam, que é essa aqui, ó, que tá aqui em cima na página 38. Ela diz o seguinte: faça uma pesquisa sobre oh, a prof hoje está engasgando de novo. Sobre como era a técnica usada na mumificação e se esse processo era aplicado a todas as pessoas. Bem interessante essa pesquisa. Então, nós vimos lá no evento as múmias, né? Os sarcófagos, as múmias. Como que eles faziam naquela época para mumificar as pessoas? Qual era a técnica? Pesquisa aí. E a outra pesquisa importante é: se a sociedade do Egito era dividida em camadas, né? Em estamentos, como o prof falou na aula passada, será que todas as camadas eram mumificadas? Será que todas as pessoas do Egito tinham direito a serem mumificados? E aí? Pesquise lá. Quero a resposta de vocês. Registrem no caderno e mandem para a prof. Na próxima aula eu entro com a correção e venho falando sobre a Mesopotâmia. Até agora falamos somente sobre o Egito, sociedade, política e cultura do Egito. Próxima aula, sociedade, cultura e política da Mesopotâmia e faremos uma comparação aí entre os dois. Certinho? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, até mais.